A vida é muito curta. E todos nós, sabendo disso, qual seria a melhor atitude? Qual seria a melhor decisão? Para que possamos, aleluia, neste dia, quando chegar o período da partida, temos realmente um guia que nos conduza ao paraíso ao qual Jesus falou, um lugar de paz, de harmonia, de consolo, um lugar agradável e amável para a nossa alma. Sabendo, meus irmãos, que se a vida é tão curta, por que se está se perdendo tão fácil? Por que tanta pessoa leva o tempo, aleluia, a viver uma vida fútil, vazia, ao qual a própria Bíblia diz que é vaidade. Vaidade é uma coisa vã, inútil, curta, sem valor. Mas quando nós se achegamos àquele que é o dono da vida, como está escrito em Deuteronômio 31, 19, quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, fala para o povo que eu vou fazer uma proposta. A proposta daquele tempo, irmão, se estende até hoje. É a oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. E na proposta de Deus está escrito: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. No mesmo versículo, meus irmãos, o Espírito de Deus aconselha que cada um de nós venha escolher a vida. E esta vida é aquele que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, Jesus. Ele é a vida, porque Ele diz claramente que é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que aqui é apenas um período. Nós somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui o lugar de descanso. Não é aqui. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Cristo já preparou um lugar para todo aquele que primeiramente entendeu quanto é curto a vida e que não dá para perder a nossa vida com nada dessa terra. A vida é tão algo maravilhoso, irmão, e valioso. Eu me lembro das loucuras que eu cometia no passado, jogando quase que a minha vida na perdição. Andei muito perto, aleluia, de hoje não está aqui. Mas a misericórdia de Deus me alcançava e me dava livramento. Porque o projeto de Deus, quando é feito, ele não é frustrado. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu no passado, muitas das vezes, quantas vezes eu não fui ao barrento de bicicleta embriagado. Em vez de chegar lá, parar, descansar, não. Eu continuava na bebida e voltava mais bêbado ainda. Voltava numa situação tão lastimável que o vento dos carros, quando passava por mim, me jogava fora da pista. Só caía fora da pista. Era a mão de Deus, meu irmão. Era a mão de Deus me jogando, cai pelo menos aí na pissarra. Porque se tu cair para cá é mais estreito o negócio. Deus é maravilhoso, meu irmão. Coloquei muitas vezes a minha vida nesse risco, irmão. Porque eu não conhecia a verdade. Eu achava que a minha vida, aleluia, era uma vida duradoura. Eu achava que eu duraria muito tempo sobre essa terra, da maneira que eu estava escolhendo viver. Por isso é que a Bíblia nos ensina em Provérbios 12 e 14, caminhos que o homem acha que é perfeito, são caminhos que levam à perdição. O salmista deixa bem claro que a vida é apenas um sopro, como uma sombra, como essa feita agora aqui.
que daqui a pouco ela desaparece. Não há duração, não há uma extensão de muito tempo. Assim é a vida do ser humano na terra. Então entenda nesta manhã, meus irmãos, que é curta. E o pouco que nós temos de vida aqui na terra, vamos aproveitar cada momento, aproveitar, se achegar a Deus. Porque a Bíblia diz: todo aquele que se achega a Ele de todo o coração, Ele também se achegará a nós. Amados, às vezes não damos crédito, aleluia, para as pregações, para a palavra de Deus, avisando como é curta a nossa vida, alertando a cada um de nós, para que venhamos se preparar para a partida, para que venhamos, aleluia, estar preparado para esse momento. Muitos dizem: não tem como se preparar para a morte. Tem. Aceite a Jesus. É aceitar Jesus, meu irmão, está se preparando. É a certeza da tua salvação. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Bendito seja o nome do Senhor. E como a nossa vida, irmão, é curta, ela tem que ser gasta servindo a Deus. A cada momento que nós vivemos tem que ser todo o tempo buscando a presença de Deus. Por isso que Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas não dão muito crédito porque acreditam no seu coração que a oportunidade de perdão de Deus não é somente aqui. Tem gente que acredita nisso. O meu pai era um que acreditava dessa forma, mas a gente foi falando para ele: não, meu pai, ou nós se arrepende aqui, ou não tem outra oportunidade lá não. Porque a Bíblia diz que é dado ao homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Por isso é importante nós ouvir a voz do Espírito Santo. Quando Ele estampa na tua cara e na minha: a tua vida é vaidade, não é nada. A tua vida é curta. A tua vida é frágil. Mesmo porque, irmãos, só tem uma coisa que nós temos que Deus não tem. Porque as demais coisas tudo é dele. Agora o que nós temos Deus não tem: pecado. Só isso mesmo. Só o pecado. Porque tudo é dele. O chão que pisamos é dele. O ar que nós respiramos é dele. Essa matéria que está em pé aqui é dele. Porque está escrito isso no livro de 1 Coríntios 6:20. Ao qual lá está escrito que até o nosso corpo pertence a ele. O espírito e o corpo. Mas não tem nada. Quem somos nós? Nada. Só somos alguma coisa por causa da misericórdia de Deus. E Ele tem nos oferecido algo tremendo e maravilhoso, que é a sua graça. Essa graça que vem se estendendo sobre nós, porque o Santo dos Santos decidiu dar sua vida por nós, aceitando o sofrimento de cruz, para que a nossa vida se estenda. Porque a verdadeira vida eterna não é aqui, meus irmãos, é com Ele no céu. Aí é eterno, aí não tem fim. Mas aqui tem um fim. A Bíblia diz que todas as coisas feitas por Deus um dia terá um fim. Inclusive nós. Podemos estar pregando aqui, não sabemos o que pode acontecer daqui a 10 minutos. Não sabemos. Nós não temos a capacidade de adivinhar o futuro. Isso é só Cristo que sabe. A Bíblia diz que Ele revela o oculto e o escondido. Só Ele sabe do dia de amanhã e o que pode acontecer daqui a 10 minutos, até mesmo 5 minutos. Por isso é importante que o ser humano desperte, porque a tua vida sobre a terra é muito curta, meu irmão. E quando chegar o período da tua partida,
Aonde a Bíblia diz que o corpo voltará para o pó e o espírito voltará a Deus. E a alma vai para onde? Meu irmão? A alma vai para onde, meu irmão? Se nós somos compostos também de três: alma, espírito e corpo. Esses três Deus pede que seja irrepreensível, que esteja em santidade. E Cristo estende as suas mãos para prolongar a nossa vida com Ele. Deus, Ele é um ser tão maravilhoso que Ele não destrói a alma do homem. A alma do homem, ela é eterna. Agora depende do lugar que você escolher, aonde vai passar a eternidade. Não existe três lugares, só existe dois: céu ou inferno. E eu quero te dizer nesta manhã que o que leva ao inferno não é porque você matou, não é porque você bebe, não é porque você fuma, porque você trai a esposa, ou é porque tu comete idolatria, não. Não é só isso, não. Diga aí, meu irmão. O que leva o ser humano, irmãos, à perdição eterna é o que está escrito em João 3,19. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É rejeitar Jesus. Você pode ser uma pessoa que não bebe, não fuma, não faz mal a ninguém. Você pode ser uma pessoa muito querida, ajuda. Toda a tua vida é dedicada a ajudar o outro. Mas se não aceitar Jesus, meu irmão, se não se arrepender, se não se converter, não tem salvação. A Bíblia diz que um certo homem chamado Centurião Cornélio tinha até uma atitude bonita: orava, jejuava e temia a Deus. São atitudes que aos nossos olhos não precisava. Mas a Bíblia diz que foi necessário ele ouvir a palavra de Deus. E todos da sua casa se converteram a Deus. Todos se renderam à poderosa palavra de Deus. Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe. Quem sabe de novo aí, dá certo, certo? Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que compreender enquanto é tempo. A graça de Deus, ela trabalha todo dia operando maravilha na nossa vida. O que o Senhor quer do ser humano, o que o Senhor quer que o ser humano, irmãos, tenha como atitude se arrepender, se converter, deixar suas práticas malignas, arrancar esse ódio do coração, esse vício maligno da bebida, da droga, do cigarro. Tudo isso é operação do inimigo. A Bíblia diz claramente, irmão, que isso é criação dele. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inimigo, que é o pecado, que é o mal que o ser humano teme carregar na sua alma. Eu costumo até dizer, irmão, algumas vezes estou pregando, digo assim: meus irmãos, parem de ter o coração de Faraó. Parem de ter o coração de Faraó, um coração duro. Mas a Bíblia diz que a palavra é poderosa. Está escrito em Jeremias 23:29. A palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Quando ela chega nesse ambiente chamado coração, ela muda todo o pensamento do ser humano. Quem tinha vontade pela morte passa a ter vontade pela vida. Quem vivia preso no vício não quer mais isso. Eis que este que prega aqui era viciado na bebida. Mas quando Jesus tocou na minha vida, Ele trouxe uma mudança completa. Porque a obra dele não é pela metade. É porque tem pessoas, irmãos,
Tem pessoas que aceitam Cristo, mas continuam fumando escondido, tomando uma cerveja escondido do homem, né? Continua pulando a cerca escondido e ainda tem o seu ídolo. Ainda tem os seus preferidos ídolos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí diz: eu aceitei, mas eu não consigo me libertar. Você não aceitou, você se ofereceu para seguir a Cristo, irmão. Porque quem aceita também está sujeito às propostas de Deus. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Porque ele diz: se vier após mim, se quiser me seguir, tem que tomar a tua cruz. E é luta. É você lutar contra esse vício por amor a Deus. O Espírito Santo, irmão, está esclarecendo para nós, chamando a nossa atenção, que a nossa vida realmente é muito curta. Muito curta. E a passagem para o lugar eterno, aleluia, quem escolhe é você. Deus, ele deixa a teu critério. Ele oferece a vida e a bênção. O mundo oferece a maldição e a morte. Cabe a você escolher. É você que escolhe aonde deseja passar toda a vida eterna. Eu vejo muitos, irmãos, as pessoas trazer aquela palavra como base para continuar no pecado, o tal de livre-arbítrio. Ah, Deus me deu livre-arbítrio para mim viver da minha forma. Mas deixa eu fazer uma pergunta: como é que nós vamos querer algo que só faz nos afastar de Deus, meu irmão? E outra coisa, Deus não lhe deu, é você que está querendo. Deus não vai te dar uma coisa para você se afastar dele. É você que escolhe o tal de livre-arbítrio. E como é que eu escolho uma coisa que me afasta de Deus? Aonde a Bíblia diz, o salmista do Salmo 73 e o verso 26, dizendo que o bom para mim é estar perto do Senhor. Todos naquela época entendiam que o momento maravilhoso é chegar a Cristo. O leproso viu isso. Aquela jovem que há 12 anos sofria com aquele fluxo de sangue. Maria Madalena também entendeu isso. Se aproximar de Deus, irmão, porque Ele é fonte de bênção. Se aproximar de Jesus e se afastar por completo deste mundo perverso, deste mundo que a única coisa que te oferece é se afastar de Deus, te levando a uma vida lastimável. E como a vida é muito curta, é bom nós termos cuidado com isso, irmão, para que no abrir dos teus olhos não seja o lugar que você queria estar. E é bom nós dizer que uma vez que a alma está no sofrimento do tormento, como já foi pregado aqui pelo nosso irmão Alain, o inferno não é um lugar de brincadeira. Tem gente que abre a boca e fala uma asneira muito grande: estou nem aí, que quer ir para aquele local mesmo. Se você quer ir, é problema seu, meu irmão. Agora não tem retorno não, só tem passagem de ida, não tem retorno. Bendito seja Deus. E uma vez que a alma está lá no sofrimento, a mente dela não é apagada. Todo sentimento e emoção ainda continua, lembrando das oportunidades que teve na terra e rejeitou todas. Lembrando dos muitos chamados de Jesus, mas rejeitou todos. Porque a Bíblia fala do rico e do Lázaro, aonde o rico, pelo seu egoísmo, pela sua rebeldia, a sua atitude foi que levou ele para aquele lugar de tormento. Porque Deus não põe o homem nesse lugar, irmão. É a escolha do homem. E naquele momento, ele no lugar de sofrimento,
ele se lembrava da família. Eles, aleluia, se lembrava de tudo que ele tinha deixado na terra. Por isso, meus irmãos, lembre-se disso. A nossa vida é como a vaidade. A vida do homem é apenas uma sombra. É curta, mas é muito curta. É do tamanho de um palmo. Que tamanho é um palmo? Tem uns que chegam até 23, mas é curto. É a nossa vida, irmão, na terra. E que esse pouco de vida que nós temos, que seja servindo ao Filho de Deus, que seja se aproximando de Jesus, que estende a sua mão com muito amor, dizendo: eu posso te ajudar, meu filho, eu posso te ajudar, minha filha. Segundo a Bíblia, irmãos, Filipenses 3:20, o nosso lugar não é aqui, porque a nossa pátria não é aqui, porque a nossa pátria é lá, junto com Ele, a nossa morada é lá. E a Bíblia nos ensina que essa matéria cansada, frágil, pecaminosa, cheia de defeito, de erro, a Bíblia diz que um dia, na sua vinda, transformará o nosso corpo semelhante ao dele. E se a Bíblia diz, eu creio de todo o coração. Não esqueça disso, irmão. A tua vida aqui sobre a terra, ela é muito curta. Venha para Jesus enquanto é tempo. Quantas pessoas ouviram mensagem pela manhã e à tarde aconteceu tragédia na sua vida? Não quis Jesus, partiu sem Jesus. Deus, Ele faz de tudo para salvar a humanidade, mas a humanidade faz de tudo para se afastar de Deus. Deus faz de tudo para salvar, para abençoar, para afastar a humanidade desse mal que há sobre a terra, mas o ser humano faz de tudo para se afastar de Deus. E isso não é de agora, já vem de muito tempo, né, meus irmãos? Quando o profeta Samuel, a Bíblia diz que o profeta Samuel, ouvindo o povo murmurar, porque queria um governo terreno, e o profeta disse: homem, tem Deus aí para cuidar de vocês. Não, mas nós queremos um rei. E o profeta vai orar a Deus, levando a causa. Deus, triste, diz: profeta, faz o que o povo quer. Não é a ti que ele rejeita, mas é a mim. Bendito seja Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ora, se deixaram Jesus falando só, imagine, coitadinho de nós. Imagine ser insignificante que nem nós, irmão. João capítulo 6 diz que Jesus está pregando para que eles se arrependam e haja salvação na vida deles. Eles começam a murmurar, a reclamar: está duro, está difícil. As pessoas nesse momento não estão imaginando. Esses irmãos só pregam sobre o inferno, que é para ver se você se arrepende, meu irmão. Que é para naquele dia Deus dizer: ninguém pregou sobre o inferno lá na terra. Ah, senhor, pregaram porque eu não dei atenção, então a culpa é sua. Mas você foi avisado. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi avisado, você não quis. Por isso está neste lugar de tormento, que enquanto os justos resplandecerão como a luz, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que muitos se levantarão, aleluia, para a vida eterna, e outros para a vergonha eterna. João 10, 28. Que nós sejamos, irmãos, daqueles que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos, aleluia, serão salvos, né, irmãos? Muitos são chamados e rejeitam, porque não quer luta, não quer abandonar o pecado, acha difícil. A Bíblia diz em 1 João 5,3 que os mandamentos de Deus não é pesado, não, mas pesado é o pecado que tu carrega na alma. Todo dia a tua alma geme. Nós não escutamos
nós não ouvimos, mas Deus escuta o gemer da alma, meu irmão. Deus, Ele ouve o gemer dessa alma. Então, irmão, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, os convidados à salvação. Vem fazer parte, irmão, dessa geração que o Senhor quer abençoar. Sai dessa Babilônia, meu irmão, para que não sobe para ti também a ira de Deus. Sai dessa Babilônia enquanto é tempo. E não fique brincando com a sua vida, colocando ela em risco, não, porque ela é curta. Percebe, irmãos, que há muito tempos atrás, e se acontecia, era uma raridade, era vamos dizer assim, um fenômeno naquele tempo. Mas hoje em dia, a palavra demonstra para nós o quanto nós somos frágeis, que hoje um dia um mosquito consegue matar o ser humano, meu irmão. Hoje um mosquito consegue matar o ser humano, trazendo uma doença terrível, dengue hemorrágica, dengue não sei mais o que. Isso é a fragilidade do ser humano, meu irmão. Por isso nós temos que estar preparados em Cristo. A Bíblia diz, Tiago vai dizer que a nossa vida é como um sopro, irmão. É como uma fumaça que aparece de repente, se desvanece, se desaparece. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Que é uma vida duradoura, que é uma vida, aleluia, eterna, de paz, de alegria. Vem para Jesus. Jesus é a tua vida. Jesus é a salvação. Jesus é o tabernáculo de Deus. É aonde Ele nos oferece maravilhas grandiosas para cada um de nós. E que nesta manhã fique essa reflexão no coração de cada um, entendendo o quanto é frágil, o quanto é curto a nossa vida na terra. Poderemos até colocar um tema nessa pregação, irmãos, aleluia. Vida curta é com o mundo, vida prolongada com Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. E que o Espírito Santo possa falar o coração de cada um dos irmãos para a glória de Deus.